Oi gente, eu sou o Fernando, um dos monitores de cálculo aplicado 1, e hoje eu vou trabalhar com vocês a continuação da questão 6, a parte 2, onde eu vou trabalhar os limites 4, 5 e 6. Como falei antes, eu não vou dar dicas, eu vou mais ser direto, não vou falar das propriedades tudo mais. Eu já espero que vocês tenham uma boa base dessa parte de propriedades e a gente possa seguir direto, ok? Então vamos lá. Essa questão 4 a gente faz substituição direta como sempre, certo? Se a gente fizer a substituição direta, o que acontece? O denominador vai zerar, tudo é x, certo? Substitui por 0, por 0 em x é 0. E aí 0 mais 0 é tudo 0, certo? E no numerador também vai dar 0, certo? 0 mais 0, 0. Então a gente precisa fazer a manipulação para tentar sumir com essa indeterminação, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai pôr em evidência o termo que está causando problema nesse caso. Aqui em cima a gente pode colocar o x quadrado em evidência, certo? Então fica assim: limite, quando x tende a zero, de x quadrado vezes x mais 1, né? Que é o que sobra, dividido por, embaixo a gente vai colocar o x em evidência. É o que dá x vezes 3x quadrado mais x ao cubo mais 1, certo? Certo. Agora a gente vai fazer a simplificação aqui, olha, do x embaixo com um dos x em cima, certo? Vai sobrar 1 ainda. Isso aqui vai ser igual, vou colocar aqui embaixo. Limite, quando x tende a zero, de x vezes x mais 1 dividido por 3x quadrado mais x ao cubo mais 1, certo? Quando a gente efetuar essa substituição, a gente não vai ter mais problema do denominador ser igual a zero, certo? Porque aqui vai zerar, mas vai restar 1 ainda, certo? E no numerador, mesmo que zere esse aqui e some com um que não é zero, então esse termo não zeraria, ele está multiplicado por um fator zero aqui, ó, aqui fora. Então tudo zera e o que resulta é que esse limite todo é igual a zero. Ok? Vamos para o próximo. Essa questão 5 é semelhante com essa questão aqui, olha, a questão 3. Questão 3, a gente precisou fazer a multiplicação em cima e embaixo, certo? Pelos conjugados do numerador e do denominador. A gente vai fazer semelhante. A gente vai fazer primeiro substituição. Vamos fazer a substituição. Vai dar um problema, né? Porque aí a gente vai ter 14 embaixo, a raiz de 14, quadrado de 14 menos raiz quadrada de 14, isso é zero. E no numerador também a gente vai ter raiz de 7 menos raiz de 7, isso é igual a zero, certo? Em determinação, vamos partir para a manipulação algébrica. Como falei, a gente vai fazer a multiplicação dos conjugados aqui. Então vamos começar com o numerador. Raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 7, dividido por raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 7, certo? Não alterei nada essa expressão. Vou agora multiplicar pelo conjugado do denominador, raiz quadrada de x mais 7 mais raiz quadrada de 14, dividido por raiz quadrada de x mais 7 mais raiz quadrada de 14, certo? Agora a gente vai fazer as multiplicações dos conjugados, ok? Começar com esse de cima aqui, vai ficar com limite de x tendendo a 7 do que o quadrado da raiz quadrada de x é x, menos o quadrado da raiz quadrada de 7 é 7, certo? Multiplicando pelo que resta, certo? Que eu não mexi, raiz quadrada de x mais 7 mais raiz quadrada de 14, ok? Agora eu vou fazer desse de baixo aqui, ó, desse com esse aqui, certo? Essa multiplicação dos conjugados vai dar o quadrado da raiz quadrada de x mais 7, que é x mais 7, certo? Vou colocar logo no parêntese. Menos o quadrado da raiz quadrada de 14, que é 14. Ok? Vezes o que sobra, que é a raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 7. Isso aqui dividido, né? Assim, ou dividido já. Desse jeito. Ok. Isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a 7, de x menos 7, certo? Embaixo eu vou ter x mais 7 menos 14, que é x menos 7.
ok? Eu vou deixar assim aqui, depois eu coloco a linha vezes, tá óbvio já, né, o que eu vou cancelar, só estou repetindo aqui o que eu não vou mexer, certo? Opa, eu esqueci que eu ia colocar. Raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 7. Certo, agora eu cancelo em cima e embaixo o x menos 7 e sobra só esses dois termos aqui, raiz quadrada de x mais 7 mais raiz quadrada de 14 dividido por raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 7, que eu não tenho problema fazer a substituição direta. E fazendo essa substituição direta vai ficar como? Eu vou repetir, né, para ficar tudo bem claro. Limite de x tendendo a 7 de raiz quadrada de x mais 7 mais raiz quadrada de 14 dividido por raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 7. Ok? Dá uma apagada aqui. X mais 7, certo? Ao fazer a substituição direta, eu vou encontrar no numerador 7 mais 7 é 14, raiz quadrada de 14 mais raiz quadrada de 14 é 2 vezes raiz quadrada de 14. E no denominador eu vou ter 2 vezes raiz quadrada de 7. Aqui eu uso a propriedade, eu vou simplificar, lógico, né? O 2 com 2. Eu vou usar a propriedade das raízes, que é o quociente das raízes é a raiz do quociente, certo? Desde que o denominador seja diferente de zero, óbvio, né? Então eu vou ter 14 dividido por 7, tudo dentro da raiz quadrada. Isso é o mesmo que 14 por 7 é 2, então eu tenho raiz quadrada de 2 como resultado desse limite, certo? Vamos lá para a próxima e última. Tá, essa daqui é muito simples, né? Ficou nítido aqui, olha, só de bater o olho que isso daqui é o quadrado da diferença. É o quadrado, no caso, dessa diferença, certo? Para saber isso é muito simples. A gente pode olhar para cá, ó. Pode olhar para o 9. O 9 é 3 ao quadrado, certo? Pega o x ao quadrado aqui, olha, e no meio ele vai ter que ser menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Ou seja, menos 2 vezes x vezes 3, certo? Isso aqui somando com o quadrado do segundo. A gente tem que menos 2x vezes 3 é menos 6x, que é exatamente o que a gente tem embaixo, certo? Então eu vou substituir isso simplesmente da seguinte forma. Ou eu preciso fazer a substituição direta, como eu já tinha falado, substituição direta primeiro. Fazendo a substituição direta, a gente vai encontrar o problema, né? A gente vai encontrar que o denominador é zero. E o numerador, ele é igual a zero? A gente vai ter o quê? Vai ter 9 menos... substituindo por 3, né? No caso, menos 18 mais 9. Isso é 18 mais menos 18, isso é igual a zero. Certo? Então a gente tem uma indeterminação, a gente precisa fazer manipulação algébrica para poder fugir dessa indeterminação, para tentar calcular esse limite. Então vamos fazer o seguinte, limite de x tendendo a 3, vou fazer a substituição pelo quadrado da diferença, x menos 3 ao quadrado, dividido por x menos 3. Vou fazer a simplificação e vou encontrar que esse limite é igual ao limite de x menos 3. Quando x tende a 3, isso é igual ao quê? Fazendo substituição direta, zero. Então está aqui as nossas questões os nossos limites da questão 6. Pode ver que o que a gente usou aqui, a gente já tinha usado antes, não tem nada de novo, certo? Então, eu vejo vocês numa próxima.